Moisés e Arão fizeram imediatamente como Jeová lhes havia ordenado. Ele ergueu o bastão e golpeou a água do rio Nilo diante de Faraó e dos servos dele, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e o rio começou a cheirar mal, de modo que os egípcios não podiam beber a água do Nilo. Havia sangue em toda a terra do Egito. Contudo, os sacerdotes magos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas, de modo que o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Faraó voltou para casa e não deu atenção a isso também. Assim todos os egípcios cavavam ao redor do Nilo em busca de água para beber, porque não podiam beber a água do Nilo. Completaram-se então 7 dias depois de Jeová golpear o Nilo. Jeová disse então a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz Jeová: Deixe meu povo ir, para que me sirvam. Se você continuar se recusando a deixá-los ir, atingirei todo o seu território com uma praga de rãs. O rio Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão na sua casa e no seu quarto. Estarão na sua cama, entrarão nas casas dos seus servos e estarão sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus servos. Mais tarde, Jeová disse a Moisés: Diga a Arão: estenda a mão com o bastão sobre os rios, sobre os canais do Nilo e sobre os pântanos, e faça vir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs começaram a vir e a cobrir a terra do Egito. No entanto, os sacerdotes magos fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas. Eles também fizeram vir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Supliquem a Jeová que ele livre a mim e ao meu povo dessas rãs, visto que quero deixar o povo ir, para que ofereçam sacrifícios a Jeová. Moisés disse então a Faraó: Cabe ao Senhor a honra de decidir quando devo fazer súplicas para que o Senhor, os seus servos, o seu povo e as suas casas fiquem livres das rãs. Elas ficarão somente no rio Nilo. Então ele disse: Amanhã. De modo que Moisés disse: Será segundo a sua palavra, para que o Senhor saiba que não há ninguém como Jeová nosso Deus. O Senhor, as suas casas, os seus servos e o seu povo ficarão livres das rãs. Elas ficarão somente no Nilo. Assim, Moisés e Arão se retiraram da presença de Faraó, e Moisés suplicou a Jeová por causa das rãs que ele havia enviado contra Faraó. Então Jeová atendeu ao pedido de Moisés, e as rãs começaram a morrer nas casas, nos pátios e nos campos. Elas foram ajuntadas em montões e mais montões, e a terra começou a cheirar mal. Quando Faraó viu que houve alívio, endureceu o coração e não quis escutá-los, assim como Jeová havia falado. Jeová disse então a Moisés: Diga a Arão: estenda seu bastão e bata no pó da terra, e este se transformará em mosquitos em toda a terra do Egito. E fizeram isso. Arão estendeu a mão com seu bastão e bateu no pó da terra, e vieram mosquitos sobre homens e sobre animais. Todo o pó da terra se transformou em mosquitos em toda a terra do Egito. Os sacerdotes magos tentaram fazer o mesmo e produzir mosquitos com as suas artes secretas, mas não conseguiram. E vieram mosquitos sobre homens e sobre animais. Então os sacerdotes magos disseram a Faraó: É o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Jeová disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Quando ele estiver saindo para ir ao rio, diga-lhe: Assim disse Jeová: Deixe meu povo ir, para que me sirvam. Mas se você não deixar meu povo ir, enviarei moscões contra você, seus servos, seu povo e suas casas. As casas do Egito ficarão cheias de moscões, e eles cobrirão o chão onde eles pisam. Naquele dia, certamente colocarei à parte a terra de Gósen, onde meu povo mora. Não haverá ali nenhum moscão. E assim você saberá que eu, Jeová, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal ocorrerá amanhã. E Jeová fez isso. Grandes enxames de moscões começaram a invadir a casa de Faraó e as casas dos seus servos e toda a terra do Egito. O país foi devastado por moscões. Por fim, Faraó chamou Moisés e Arão e disse:
Vão, ofereçam sacrifícios ao seu Deus aqui neste país. Mas Moisés disse: Não convém fazer assim, pois o que queremos oferecer em sacrifício ao nosso Deus, Jeová, é detestável para os egípcios. Será que não seríamos apedrejados se oferecêssemos bem diante dos olhos dos egípcios um sacrifício que é detestável para eles? Faremos uma viagem de 3 dias pelo deserto e ali ofereceremos sacrifícios a Jeová, nosso Deus, assim como ele nos disse. Faraó disse então: Vou deixá-los ir, para que ofereçam sacrifícios a Jeová, seu Deus, no deserto. Somente não vão tão longe, façam súplicas por mim. Então Moisés disse: Agora vou me retirar da sua presença e farei súplicas a Jeová. E amanhã os moscões deixarão Faraó, seus servos e seu povo. Mas que Faraó não nos engane novamente, recusando-se a deixar o povo ir para oferecer sacrifícios a Jeová. Moisés se retirou então da presença de Faraó e fez súplicas a Jeová. Assim Jeová fez segundo a palavra de Moisés, e os moscões deixaram Faraó, seus servos e seu povo. Não sobrou nem sequer um moscão. No entanto, Faraó novamente endureceu o coração e não deixou o povo ir. Por isso Jeová disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim disse Jeová, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me sirvam. Se você se recusar a deixá-los ir e continuar a detê-los, saiba que a mão de Jeová virá contra os seus rebanhos que estão no campo. Haverá uma praga devastadora que atingirá os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas Jeová certamente fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, e não morrerá nada do que pertence aos israelitas. Além do mais, Jeová determinou o tempo para isso, dizendo: Amanhã Jeová fará isso no país. E Jeová fez isso logo no dia seguinte. E animais de todos os rebanhos do Egito começaram a morrer, mas não morreu nenhum animal dos rebanhos de Israel. Quando Faraó mandou verificar, constatou que nenhum animal dos rebanhos de Israel tinha morrido. Mas o coração de Faraó continuou insensível, e ele não deixou o povo ir. Jeová disse então a Moisés e a Arão: Encham ambas as mãos com cinza de uma fornalha, e Moisés deve jogá-la no ar, diante de Faraó. Ela se tornará pó sobre toda a terra do Egito, e se transformará em furúnculos supurados nos homens e nos animais, em toda a terra do Egito. De modo que pegaram cinza de uma fornalha e se apresentaram diante de Faraó. Moisés a jogou no ar e ela se transformou em furúnculos supurados nos homens e nos animais. Os sacerdotes magos não conseguiam ficar diante de Moisés, pois haviam surgido furúnculos nos sacerdotes magos e em todos os egípcios. Mas Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido, e ele não escutou Moisés e Arão, assim como Jeová havia falado a Moisés. Jeová disse então a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim disse Jeová, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me sirvam, pois agora vou dirigir todos os meus golpes para atingir o seu coração, os seus servos e o seu povo, para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para atingir você e o seu povo com uma praga devastadora, e você teria sido eliminado da face da terra. Mas é exatamente por esta razão que o deixei vivo, para lhe mostrar o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Você ainda se comporta de maneira arrogante com o meu povo, não os deixando ir? Amanhã, por volta desta hora, farei cair uma tempestade de granizo, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Portanto, mande recolher ao abrigo todos os seus rebanhos e tudo que é seu no campo. Todos os homens e animais que estiverem no campo e não tiverem sido recolhidos, morrerão quando o granizo cair sobre eles. Entre os servos de Faraó, todo aquele que temia a palavra de Jeová recolheu sem demora seus próprios servos e seus rebanhos ao abrigo. Mas todo aquele que não deu atenção à palavra de Jeová deixou seus servos e seus rebanhos no campo. Jeová disse então a Moisés: Estenda a mão para os céus a fim de que venha granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens e animais e sobre toda a vegetação do campo na terra do Egito. Assim Moisés estendeu seu bastão para os céus, e Jeová mandou trovões e granizo. Desceu fogo sobre a terra, e Jeová fez chover granizo sobre a terra do Egito. Havia granizo e havia fogo relampejante no meio do granizo. A chuva de granizo foi muito forte. Nunca tinha havido nenhuma semelhante a ela no país, desde que o Egito havia se tornado uma nação. O granizo atingiu tudo no campo em toda a terra do Egito, desde homens até animais. Atingiu toda a vegetação
e destroçou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde os israelitas estavam, não houve granizo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez eu pequei. Jeová é justo, e eu e meu povo estamos errados. Supliquem a Jeová para que cesse os trovões e o granizo da parte de Deus. Então estarei disposto a deixá-los ir, e vocês não ficarão mais aqui. Portanto, Moisés lhe disse: Assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos diante de Jeová. Os trovões cessarão e o granizo não continuará mais, a fim de que o Senhor saiba que a terra pertence a Jeová. Mas quanto ao Senhor e aos seus servos, já sei que nem mesmo assim temerão a Jeová Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada estava com espigas e o linho estava em flor. Mas o trigo e a espelta não foram destruídos, porque eram safras tardias. Assim Moisés se retirou da presença de Faraó e saiu da cidade. Ele estendeu as mãos diante de Jeová, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou de cair sobre a terra. Quando Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam parado, pecou novamente e endureceu o coração, tanto ele como os seus servos. O coração de Faraó continuou endurecido, e ele não deixou os israelitas ir, assim como Jeová havia falado por meio de Moisés. Então Jeová disse a Moisés: Apresente-se a Faraó, pois deixei o coração dele e o coração dos seus servos ficar insensíveis, para que eu pudesse mostrar estes meus sinais bem diante dele.